Antes de tudo, tinha os contadores de histórias. Eles andavam pelas cidades apresentando suas histórias, acompanhados com música e tudo. Algum desses contadores de história teve a ideia de fazer um painel com as figuras representando os personagens das histórias que eles estavam contando. O sinólogo Victor Mair, ele localiza a origem desses contadores com esses painéis na Índia. Foi da Índia que se espalharam, foi para a China, foi para o Japão, foi para Pérsia e chegou à Europa. Eles iam contando histórias na Índia, e continua essa tradição ainda existindo, né, deles contarem, passar a noite contando essas histórias, e vai a assistente, que frequentemente é a mulher do contador de história, vai apontando com a luz, com uma lanterna, o trecho numa grande, como se fosse uma pintura, num pano, de onde acontece, o que está acontecendo, enquanto o contador vai contando a história, muitas vezes acompanhado com uma espécie de rabeca, com tambores e tudo. Essa tradição de contadores chega aos nossos tempos, chegou ao século XX. Teve na Alemanha, muito forte, os nazistas combateram esses contadores de história porque era uma figura meio subversiva, e sempre foi um pouco subversivo esses contadores de história, porque eram nômades, eram pessoas não enraizadas, né? Não eram os caras da cidade, eram os forasteiros que chegavam com as histórias. Na Idade Média chegaram a ser, alguns deles foram mortos, né? Foram executados, eram acusados de ser espiões, eram acusados de espalhar o pânico, e espalhavam o pânico mesmo. Na Idade Média, esses contadores de história, o tema favorito deles eram os grandes crimes e as bruxas, os hereges, né? Ficar falando mal do Papa nas regiões dominadas pelos protestantes, falando mal dos protestantes, do Lutero, do Calvino, nas regiões dominadas pelos católicos. Esse era o tema que chamava a atenção, e eles viviam da atenção do público. Isso é uma tradição, não? Dos contadores de história, de quererem colocar nas histórias o que o público quer ouvir, o que chama a atenção desse público. O que isto tem a ver com quadrinhos? Isso tem a ver com quadrinhos, isso tem a ver com cinema, isso tem a ver com jornalismo, tem a ver com telejornalismo principalmente, porque esses contadores de história, principalmente esses europeus, eram aqueles caras que passavam as notícias, era o noticiário da época, né? Era também o cinema da época, era ali que contavam as histórias dramáticas e tal, era aquilo que se tinha, e era uma história em quadrinhos para analfabeto. Era uma população analfabeta, então aquele cara ia apontando e contando. Mas em algum momento, alguém teve a ideia de imprimir aquelas imagens. Imprimir é uma outra maneira de faturar. Além de receber as moedinhas que passava o chapéu para receber, alguém teve a ideia de imprimir as imagens que estavam naqueles painéis e começar a vender as imagens. Onde isso aconteceu, ninguém sabe direito. Do mesmo jeito que a gente também não sabe direito onde que começaram esses contadores de história de verdade. No livro, eu não pretendo dizer que os quadrinhos nasceram na Índia. Eu acho muito provável, gente muito mais sabida do que eu garante que esses contadores surgiram na Índia. Mas eu imagino que deva ter, da mesma maneira, em outros povos, as coisas terem acontecido mais ou menos, alguns lugares mais cedo, alguns lugares mais tarde, e diversos sem influências externas. É um pouco irônico pensar que um cara conservador como Topfer fazia parte da elite, tinha conquistado seu lugar na elite da Suíça. Ele tinha casado com os maiores ricaços do país, ele era membro da Academia de Letras, dono de uma escola ultra respeitada para estudantes que vinham da Europa de famílias ricas estudarem lá com ele, e ele ficava fazendo quadrinhos de humor, ele inventa, a história em quadrinho moderna. A
relação moderna de texto e imagem. Ele desenvolve tecnicamente, ele aproveita uma nova técnica de impressão que existia, que surgia ali no meados do século XIX, para inserir texto junto com as imagens. E ele fazia isso daqui de brincadeira. Ele era um artista sério, ele era um professor sério que traduzia do grego e tal. E ele fazia aquilo lá de brincadeira junto com os alunos, durante as aulas, dando risada com os alunos, para mostrar para os alunos e para mostrar para os amigos. Pelo jeito ele era um ótimo professor, um professor divertidíssimo. Mas ao mesmo tempo ele não acreditava que aquilo pudesse ser, mais do que ele não acreditava que aquilo não pudesse ser sucesso, ele achava que aquilo não deveria ser sucesso. Ele mesmo faz uma crítica negativa, anônima, numa publicação que ele mesmo fazia ao trabalho dele, e ele fala assim, por um trabalho como literatura, isso daqui é um negócio de um desenhista. Como desenho, o cara até que escreve razoavelmente bem. Ou seja, ele não era nem um grande desenhista, nem um grande escritor. O que fazia a diferença era a interação das duas coisas. O Toepfer fez tanto sucesso, que começa a existir piratarias. Piratarias são desenhadinhas certinhas dele, né? Na França, em Paris. E o Toepfer, além dele odiar que aquilo virasse sucesso, nem era tanta pirataria, mas que aquilo virasse, dele ter aberto na caixa de Pandora para aquele negócio, ele ficou revoltado que as pessoas não tinham entendido. O desenho tinha que ser fluido mesmo para ter aquele humor, para ter aquela relação com o texto. Mas enfim, o Toepfer, como eu disse, fazia os quadrinhos para ele e para a turma dele, lá para os amigos dele. Só que um dos amigos mostrou para outro amigo e tal, e um dos amigos dele mostrou para o Goethe. E o Goethe era o grande personalidade intelectual da Europa da época. E o Goethe ficou encantado com aquilo, achou aquilo lá maravilhoso, que criatividade. E aí as pessoas começaram a pressionar o Toepfer para ele publicar aquele negócio. E ele resistiu até, ele começou a fazer isso daí na década de 1820, e o primeiro álbum vai sair em 1833, o primeiro álbum publicado dele. E foi isso daí. Foi um sucesso gigante, surgiu como se fosse um gênero na época de livros ilustrados, muitas cópias disso daí, muita gente copiando isso daí, e é irônico, porque era um cara que odiava a ideia de novidade, ele era muito refratário, é muito refratário à modernidade. No final dos anos 40, meados dos anos 40, as vendas de gibi de super-herói começaram a cair. E começou a ser substituído, crescer outros gêneros. Então tinha um quadrinho de gibis de faroeste, gibis policiais, gibis românticos. Muitas mulheres adultas liam quadrinhos, gibis. Era um segmento dos mais fortes no final dos anos 40, início dos anos 50. Bom, e tinha os gibis de terror, né? Gibis de fantasia, gibis de ficção científica. Eram gibis muito iconoclastas, porque é preciso entender isso daqui assim também. Para fazer um filme, é preciso investidores, equipes gigantes, a produtora e tudo mais, né? Nos quadrinhos, não. O cara pegava um dinheiro, achava uns moleques, fazia aquilo lá e mandava ver. Não existia muito controle do sistema inteiro sobre aquilo. E eram quadrinhos que procuravam chamar atenção. Então, colocar coisa lá que chamasse a atenção. Saiu um monte de lixo. Era um monte. Tem coisas terríveis que de fato eram coisas muito violentas, tal, não sei o quê. Mas tinha uma coisa muito viva se desenvolvendo. Das experiências mais toscas, tal, estavam surgindo coisas muito interessantes, muito boas, muito sofisticadas. Tem uma editora chamada AC Comics,
que era uma editora que aumentou o pagamento dos desenhistas, dos roteiristas e começou a investir em histórias com qualidade e com ousadia. Não era para ser clássico, não, era para ser ousado, ter aquela esperteza e tal. Então, assim, é bem possível que a melhor narrativa pop da determinado período nos Estados Unidos tenha acontecido em formato de quadrinho. Esses quadrinhos da DC Comics principalmente, são coisas até hoje você fica lendo e é surpreendente aquilo lá, assim, são muito boas. E aí as histórias da DC começaram a fazer aquele negócio de surpresa e tal. E nesse negócio de ser surpreendente, eles passaram a fazer histórias em que, ao invés do monstro ser o perigoso, não, era o homem de bem que era o ser perigoso. Eles começaram a questionar a justiça, eles faziam gibis de guerra que era antimilitarista, com crítica à guerra, com crítica aos oficiais, sabe? Mostrando os outros lados que o cinema de Hollywood não mostrava da guerra. Por exemplo, num gibi da DC, que pela primeira vez, talvez na cultura pop, se entra de uma maneira firme no que foram os campos de extermínio nazistas. Esse Master Race, de Bernie Krigstein, é a primeira coisa que se mostra um campo de concentração e que trata aquilo com profundidade. É uma história curta, de poucas páginas, mas que assim, até hoje é considerada por muitos a melhor coisa que foi publicada em forma de gibi na história dos quadrinhos. E é uma história que mostra como o fascismo continuava circulando dentro de Nova York. É uma coisa muito, muito forte. Só que acontecia, enquanto estava tendo essa explosão de criatividade nos gibis, e que a gente podia imaginar do que iria acontecer, se chocou com outro movimento, que era das grandes editoras. Ainda que os gibis de super-heróis estivessem caindo as vendas desde os meados da década de 40, a importância do licenciamento para DC Comics, a proprietária de Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, estava crescendo. As vendas de gibis estavam caindo, mas o Super-Homem tinha programa de rádio, o Super-Homem tinha programa de televisão. O Super-Homem vendia lancheira, vendia brinquedo, vendia doce, vendia roupa. E para DC, para essas grandes editoras, a existência desses quadrinhos iconoclastas, ousados, e que ficavam provocando padres, professores, os jornalistas sensacionalistas falando que era isso que estava gerando a delinquência juvenil. Essas grandes editoras queriam parar com isso. Queriam parar com essa onda de quadrinhos adultos. Esse amadurecimento dos quadrinhos. Eles queriam suspender o amadurecimento dos quadrinhos. Os quadrinhos tinham que voltar a ser infantis para não ter perigo. Resolvi o problema de calar um pouco a boca dos críticos aos quadrinhos, que falavam que os quadrinhos tinham muita violência, que os quadrinhos eram má influência, e ao mesmo tempo eles cortavam os concorrentes, as editoras pequenas, eles acabavam com as editoras pequenas. Então eles criaram o Comics Code, código de censura dos quadrinhos, com regras muito rígidas, que eram basicamente as regras que já eram aplicadas dentro da DC Comics. Então, assim, era proibido as palavras terror, várias coisas assim nas capas dos gibis. Era proibido o questionamento de autoridades, fossem pais, professores, juízes, policiais. As autoridades não podiam ser questionadas. Era proibido beijo se a pessoa não fosse casada, e olha lá, beijo também não, melhor não. A questão sobre quadrinhos femininos foi muito pesada. Eles entraram muito firme de regras, impedindo, podando aquilo lá. Eles chegaram a falar que os quadrinhos tinham que ser mais ingênuos do que a televisão da época. Vocês imaginam que era a televisão da época nos Estados Unidos. Então foi um massacre. Acabou assim. Quase que em poucos anos tinham desaparecido a maior parte das editoras de quadrinhos norte-americanas e o mercado foi concentrado em 4 grandes editoras. As 4 grandes editoras passaram a concentrar o mercado e cresceram.
cresceram, dobraram o seu faturamento. Foi uma história muito feliz para elas, porque elas ainda passaram de vítimas da censura e que tinham resistido à censura e tal, quando na verdade foram elas que puseram a censura. É muito surpreendente entender como os mangás se desenvolveram. Ainda que o termo mangá tenha sido criado lá na primeira metade do século XIX pelo Hokusai, os quadrinhos japoneses mesmo, eles ficaram muito... No final do século XIX, início do século XX, eles eram muito derivados dos quadrinhos europeus que chegavam por lá, né? Então, assim, o que aconteceu? E aí tem essa pessoa aqui no Japão, né, chamado Deus do mangá, que é o Osamu Tezuka. Tezuka, depois da Segunda Guerra Mundial, ele praticamente criou o mangá. Ele praticamente criou o mangá moderno, o que a gente entende. Mais do que isso, ele criou a indústria de anime, os desenhos animados japoneses. É um cara assim, é uma potência, é uma força disso daqui, assim, é impressionante como se criou uma indústria a partir de um sujeito que era formado em medicina, largou a medicina para ser desenhista de histórias em quadrinhos. E é um cara, assim, respeitadíssimo por todo mundo, né? E acho que o Tezuka teria essa importância para a indústria e seria uma coisa muito mais limitada, e talvez os mangás não tivessem se desenvolvido tanto, se não fosse o gesto heróico dele. O gesto heróico durante nos anos 60. Porque nos Estados Unidos teve essa onda de censura nos anos 50 que afetou todo o Ocidente. O Comics Code, o conjunto de regras. Então os quadrinhos foram muito censurados. As grandes editoras americanas criaram um código de censura muito rígido e isso limitou o desenvolvimento dos quadrinhos no Ocidente. No Japão houve uma tentativa de criar um Comics Code. O governo japonês, a direita, as forças conservadoras ficaram escandalizadas com os temas que estavam aparecendo nos quadrinhos japoneses. Principalmente uma coisa do Gekiga, criado pelo Yoshihiro Tatsumi. É outro desses gênios dos quadrinhos japoneses. Tatsumi era um fã do Tezuka, mas o Tatsumi queria fazer histórias mais adultas. Ele queria levar os quadrinhos para outros rumos, queria ser mais experimental, ousar mais. A influência dele tinha Dostoiévski, Ibsen, literatura tal. O Tatsumi tinha muita influência do cinema europeu, principalmente. Na autobiografia dele, ele fica falando de filmes franceses, italianos, do neorrealismo. Isso está tocando muito ele. É muito surpreendente isso daqui, assim. Não é? Ele cria histórias policiais e a referência dele não são gibis policiais americanos. Não, é literatura policial, americana inclusive, mas muito cinema europeu, cinema neorrealista. É uma coisa pouco notada, pouco falada isso daqui, assim. E o Tatsumi cria essa onda, cria um movimento, ele, de quadrinhos adultos, de temas mais fortes, de temas escândalos para público adulto. Ele mesmo fala que quem lia os gibis dele eram operários e prostitutas, era esse o público principal, segundo o Tatsumi. E ele, em torno dele, ele junta vários outros jovens desenhistas tal. E isso vai crescendo e vai tomando uma força muito grande, assim, e é adotado pela juventude, a juventude em geral, mesmo a juventude não operária japonesa. Os jovens têm aquilo lá como espaço, uma narrativa que eles não têm em outros lugares, né? De uma crítica ao Japão, de uma crítica muito pesada à desigualdade social, uma crítica muito pesada à ocupação americana, né, de Okinawa, tal. Então, assim, é uma coisa muito forte fazer um balanço do que foi a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, dos horrores também que foram feitos pelas tropas japonesas, e o movimento estudantil que surge no Japão. Ele tinha referência e citava seus líderes, os movimentos falavam muito dos mangás, citavam, e os desenhistas de mangás faziam muita coisa
para o movimento estudantil. Faziam muita coisa para a Federação Estudantil Japonesa, faziam muita coisa para os sindicatos e tal. Então houve um movimento contrário da direita de censurar os mangás adultos. E é nesse momento que Tezuka tem seu gesto heróico. O Tezuka era citado pelas forças conservadoras para a nova geração, falando, olha, façam quadrinhos como Tezuka. Ele fazia quadrinhos para criança. Quando tem esse movimento de censura, o Tezuka fica do lado dos jovens, fica do lado do povo dos quadrinhos adultos, da nova geração. Ele se alinha com a nova geração contra a censura. Ele publica artigos defendendo os quadrinhos adultos. E mais do que isso, ele cria uma revista para publicar quadrinhos experimentais e quadrinhos adultos. E mais ainda, ele passa a fazer quadrinhos com sexo, quadrinhos com temas complexos. Ayako, um desses livros, esse é talvez o grande obra dele nessa área, assim, né? Uma história dramática, que é um balanço do Japão pós-guerra, né? Uma história que assim vai fundo nos podres da sociedade japonesa, da influência da máfia na política, da aristocracia decadente e cruel na sua queda. É um livro, um grande livro, é uma das maiores obras na história dos quadrinhos e uma das narrativas mais impressionantes sobre guerra, sobre a corrupção, sobre o que foi o Japão. Eu acho que é uma grande história do Japão moderno. Enfim, esse movimento do Tezuka reforçou a juventude, impediu a onda repressora, e eu acho que isto teve efeito inclusive nos quadrinhos infanto-juvenis japoneses. Existe uma liberdade de criação, de experimentação, sabe? Aquela coisa de se ele campelo proibido, ninguém se atreve. É isso. No quadrinho japonês, proibir ninguém se atrevia.